Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para ler o Evangelho do Senhor. Toda a Escritura é boa para corrigir o homem, para ensinar e para exortar o homem, para que seja perfeito diante do seu Criador. Eu quero ler uma palavra que fala a respeito do anticristo. Diz assim, essa palavra aparece 3 vezes nas cartas do Evangelho, nas cartas do evangelista João. Então, eu vou ler primeiro na segunda carta. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Outra passagem, na primeira carta de João, no capítulo 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai, julguem, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E a última passagem, que cita o nome anticristo, 1 João, na mesma carta, no capítulo 2. Filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. A palavra anticristo é no lugar de Cristo. A pessoa que quer substituir Cristo. Esse é o significado da palavra anticristo. Vai vir no lugar de Cristo. Filhinhos, é já a última hora. Agora vai aparecer um monte. É o que mais tem na face da terra hoje. Pessoas querendo se colocar no lugar de Jesus Cristo. Cristo é a palavra ungido, Messias, Salvador. Então vai aparecer um monte de candidatos. É a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, saíram de dentro da igreja, confessaram que eram cristãos, saíram de dentro de nós, mas não eram de nós. Estava dentro da igreja, se dizia ser cristão, mas não era. Era só um engano, era só o espírito do erro operando para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Saíram de nós, mas não eram de nós. Se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vós tendes a unção do Santo, o batismo com o Espírito Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. Porque nenhuma mentira
provém da verdade. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo. Esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. A unção que vós recebestes dele, de Jesus Cristo, fica em vós, e não tendes necessidade, presta atenção nisso, eu não tenho necessidade que alguém me ensine. Tem um monte de anticristo querendo me ensinar, não preciso. Está cheio do espírito do anticristo nesse mundo, querendo tirar as pessoas da presença do verdadeiro Deus e do verdadeiro Cristo. Nós tendes a unção. Não há necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Porque se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. O mundo está vivendo os últimos dias, porque a vinda de Jesus Cristo é eminente. O Senhor está perto. Mas tem uma passagem em Tessalonicenses que o apóstolo Paulo escreve o seguinte, segunda carta no capítulo 2. Aqui o anticristo vai ter outro nome, mas se refere a ele. Irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com ele, porque quando ele aparecer nas nuvens, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão arrebatados a encontrar com ele, para a grande ceia. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, por palavra, por cartas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia. Apostasia já está acontecendo. As pessoas se desviaram da fé em Jesus Cristo para escutarem o anticristo. As igrejas já estão desviadas. 99% já se desviou para darem ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas dos demônios. A apostasia já está acontecendo. De maneira alguma ninguém vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Já veio. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este aqui ainda não se manifestou. O espírito do anticristo já está no mundo. O espírito desse anticristo atuou na vida de Nero, imperador romano, na vida de Napoleão, na vida de Hitler e muitos outros. Alexandre era uma figura, o Alexandre o Grande da Grécia. Em Daniel capítulo 11, ele era a própria figura do anticristo. Então já apareceu muito anticristo nesse mundo. Faraó, o César, que era um título, filho de Deus, tudo anticristo, porque queriam se colocar no lugar de Cristo. Um homem se dizendo ser filho de Deus, querendo representar Deus, querendo se assentar na cadeira de Deus. Então, o cinema apresenta o anticristo como se fosse um personagem satânico, demoníaco, e é para assustar as pessoas.
Ele é satânico, ele é demoníaco, mas ele vai vir como um homem mais inteligente do que Daniel, um homem com a própria sabedoria de Satanás, um homem bonito, culto, estudado, entendido em visões, em sonhos, em revelações, um homem que vai ser aplaudido, adorado quando ele aparecer. Ninguém de maneira alguma vos engane. Vai ter um monte de gente querendo ser enganada. Está cheio de gente, ó, que gosta de ouvir a mentira. Como diz Ezequiel 13. Gostam. Eles gostam de ouvir os falsos profetas. Gostam de ouvir besteira. Gostam de ouvir o diabo. Por isso que o espírito do anticristo está atuando nos filhos da perdição. O espírito do erro está atuando. Se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O Papa Francisco, todos os papas, eles querem Jerusalém. Sempre quiseram Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus. Eles tentaram levar o título de cidade santa para Roma, não conseguiram, porque Roma sempre foi a capital do anticristo. Apocalipse 17, a besta se assenta na cidade das 7 colinas. Na verdade tem 2 cidades. Constantinopla também é considerada cidade de 7 colinas. Mas Roma, na visão do profeta Daniel, ela foi dividida em 2 pernas de ferro. Uma estátua que tinha 2 pernas de ferro, Oriente e Ocidente. A capital do cristianismo católico romano do Ocidente era Roma. A capital do cristianismo católico ortodoxo era em Constantinopla, aonde o anticristo se assenta, aonde ele quer sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. Por isso que eles pensam que Pedro é o substituto de Jesus aqui na terra. Por isso que o catolicismo coloca Pedro no lugar de Cristo, porque Pedro era homem e morreu. Aí precisa de um sucessor. Todo católico, filho, você perguntar para ele, ele fala, não, a igreja é de Pedro, a igreja é edificada sobre Pedro, a igreja é edificada sobre Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro falou isso. A igreja é edificada sobre Cristo. Cristo é a pedra da igreja. O católico está lá, filho, escutando dos padres que Pedro é o sucessor de Jesus aqui na terra. Por quê? Porque o anticristo, ele quer um reino. O diabo quer um reino na terra. O diabo não quer ir para o inferno. Ele quer um reino aqui na terra. Para isso ele precisa governar os homens e levar os homens para o espírito dele. O homem do pecado, filho da perdição. Lembra do Judas? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Isso estava lá profetizado já no Velho Testamento. O que estão fazendo hoje com Jesus? Vendendo ele, para se se promoverem. Não tem mais outro homem, não tem mais outro nome. No Velho Testamento Deus cansou de mandar profeta. Mandou profeta de madrugada, mandou de manhã, mandou à tarde, mandou todas as horas profetas. E os profetas falavam, eu não sou um profeta não, eu só estou aqui para falar o que Deus mandou falar e acabou. O profeta falava, filho, e ia embora para a casa dele. Não ganhava aplauso, não ganhava dinheiro, não ganhava fama. Jesus falou, muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo. Enganarão a muitos, farão sinais, maravilhas, grandes milagres. Se possível, enganariam até os escolhidos. Eu já fui enganado. Esse espírito do anticristo já me enganou. De acreditar, de você olhar
Uma pessoa pensar que é profeta, pensar que é pastor, pensar que é alguma coisa. Mas eu voltei para a Bíblia, onde até o apóstolo Paulo pregou o seguinte: aqueles que na aparência queriam comunicar alguma coisa, não me comunicaram nada. Eu nunca aprendi nada que edificasse com esses falsos profetas, porque ele tem espírito do erro. O espírito do anticristo é espírito do erro. Quer se assentar no trono de Deus e quer ser adorado como Deus. Por isso que a Bíblia fala: o diabo é o Deus deste mundo. Por isso que ele está vendo uma geração que se afastou de Jesus para abraçar esses falsos profetas. Aí vem fazendo sinais, fazendo milagres, e é isso que o povo quer. O povo só está na rua fazendo protesto. Todo dia tem protesto. Marcha para maconha porque quer ser maconheiro. Marcha das vadias porque quer ser uma vagabunda. Marcha para Satanás porque quer ser filho do diabo. Até isso já inventaram. Marcha do aborto porque quer ser umas mulheres à toa, assassinas. Por causa da prostituição, fica deitando na cama com todo mundo. Aí quando fica grávida, quer matar o filho que está dentro do ventre dela. Não quer ser estuprada? Anda decentemente. Anda com roupa decente que não vai ser estuprada. Anda como uma mulher de Deus, o diabo não toca. Agora esse povo fica andando pelado na rua, filho. Está cheio de tarado endemoniado por aí. Você acha que Deus vai segurar? Deus protege quem habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Deus protege quem anda com Ele. Todo dia está fazendo protesto. Está todo mundo revoltado, porque o governo não presta. Será que é o governo que não presta? Foi Deus que colocou o governo. A Bíblia fala que é Deus que põe presidente, é Deus que tira presidente. Não adianta o Brasil mudar de presidente, vocês vão afundar cada vez mais. Não adianta vocês ir na urna, votar para partido A ou partido B. O Brasil vai afundar, porque o Brasil não precisa mudar de partido, precisa mudar de Deus. Precisa deixar a Aparecida e correr atrás de Jesus Cristo. Precisa deixar esses falsos pastores, falsos profetas, deixar esses papas e seguir Jesus. Vai ser revelado esse homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o poder de Satanás, com todo o poder. Já pensou que homem poderoso? Eu tenho medo, filho, quando as pessoas falam: olha que profeta poderoso, olha que apóstolo poderoso, olha que pastor poderoso. E não existe isso. O homem é poderoso só para pecar. Só para isso que ele é poderoso, para pecar. Que homem santo. Olha, Madre Teresa de Calcutá. Eu não queria nem conhecer essa bruxa. Mas o mundo bota ela lá em cima. Nelson Mandela. Nelson Mandela é um assassino, um crápula, que vendeu o próprio povo dele às custas dos diamantes. Matou todo o povo dele para vender diamante para a Europa. Mas o mundo bota ele lá em cima. Aquele presidente dos Estados Unidos, turma bota ele lá em cima. Aquele que saiu. Assassinos. São assassinos. E a mídia põe eles lá em cima. O próprio povo. O próprio povo põe o falso profeta lá em cima. Vocês estão pedindo para ser enganados, vocês vão ser enganados. Vocês estão pedindo para ser enganados, vocês vão ser enganados. O diabo tem todo o poder, com a autorização de Deus, para enganar vocês. Sabe por quê? Porque foi Deus que permitiu o espírito do erro.
Por que Deus ia permitir? A resposta está aqui, ó. Com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Não querem Jesus para serem salvos. O povo judeu não quis. Cuspiram na cara dele e falaram: não, nosso rei é César. Nós não queremos ele. Por quê? Porque Jesus não tinha ganância. Porque o reino dele não era aqui na terra. Agora vai perguntar para o Papa: cadê o reino do Papa? É aqui, ó. Um pacifista. Qualquer um que vem com o título de pacifista, qualquer um que vem com o título de profeta, qualquer um que vem com o título de apóstolo, hoje é o diabo. Não tenho medo de falar isso. Porque apóstolo foi só 12. Profeta terminou em João Batista. Jesus falou assim: todos os profetas terminaram em João Batista. Não tem mais profeta. Mateus capítulo 11. Eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que os que nasceram de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Mas aquele que é o menor, Velho Testamento, João Batista e Jesus Cristo viveu no Velho Testamento. Mas aquele que é menor, no reino dos céus, a igreja, é maior do que João Batista. Eu não preciso levar título de profeta. O próprio Jesus me colocou como maior do que João Batista na igreja. Porque o Espírito Santo habita em nós, como eu li lá em João. Maior é aquele que habita dentro de nós do que aquele que está no mundo. Se vocês querem dar crédito, João Batista é o Elias que havia de vir. Agora você quer ver um profeta de verdade? Como que um profeta de verdade se porta? Foram perguntar para João Batista: você é profeta? Foram perguntar para ele. O Evangelho de João, no capítulo 1. Você é o Elias? Ele falou: não. Você é um profeta? Ele falou: não. Quem é então? Para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem você diz de você mesmo? Eu sou só uma voz. Isso aqui é um profeta. Ele não puxou a glória para ele. Eu sou o Papa, o representante de Deus aqui na terra. É a besta. Eu sou o sumo pontífice. A ponte que liga o homem a Deus. É o título do Papa. É o diabo. Vigário Filidei, vigário do Filho de Deus, está escrito no chapéuzão do Papa. Vigário significa substituto. Olha aqui João Batista. Eu não sou profeta, eu não sou Elias, mas o próprio Jesus falou: este é o Elias. Porque é Deus que dá testemunho do homem, não é o homem que dá testemunho de si mesmo. Você acha que eu sou o quê? Não sou nada. É apenas uma voz. Lá em Campinas tem um sujeito que anda com uma camiseta escrita Profeta Elias. Aí ele escreveu uma Bíblia e fica na rua todo dia falando que ele é o profeta do fim dos tempos. Só que aquele coitado lá é pobre, não tem discípulo nenhum. Agora tem outros aí que anda de limusine, que tem segurança para proteger ele, e que senta na mesa com reis, com presidentes. Por quê? Política. Política e igreja são as duas bestas do Apocalipse 13. Falso profeta, aquele que sobe da terra.
falso Cristo, aquele que sobe do mar, da política e da religião. Esse mundo está sendo enganado, porque esse espírito do anticristo vai enganar todos que não receberam o amor da verdade. Sabe qual que é o amor da verdade? É só você olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles eram apedrejados porque pregavam o evangelho. Eles eram presos porque pregavam a verdade. Paulo foi apedrejado, deram ele como morto. Agora esses camaradas tudo rico, vivendo em palácio, andando de carros importados, e vem falar para mim que é profeta, puxando a glória toda para ele. Não, porque Moisés apareceu para mim, porque eu estive jantando hoje à noite com o profeta Daniel. Está cheio de maluco aí, e o mundo guiando eles. Olha lá o Exu boiadeiro da Mundial. A Bíblia fala assim: o homem que ora com a cabeça coberta desonra a si mesmo. Aí vem aquele Exu boiadeiro do Valdomiro, com aquele chapéuzão na cabeça, falando que Deus deu poder para ele. Deu nada. O poder que está no Valdomiro é o diabo. O poder que está no Edir Macedo é o diabo. E você acha que eu tenho medo de falar isso? Eu tenho medo de não falar, porque eu sei o espírito que está em mim, e eu sei o espírito que está neles. Não combina. Luz e trevas não combinam. Só que quando a gente fala isso, a pessoa fica magoada. Você está falando mal do homem de Deus, homem do diabo, arrancando dinheiro para comprar fazenda, arrancando dinheiro para construir templo de Salomão, arrancando dinheiro do pobre para construir o Vaticano, o banco mais rico do mundo. Você quer ser enganado? Você quer ir para o inferno? Então vá com as suas pernas, porque se depender da minha boca, essa boca aqui vai falar o que você não quer ouvir. Por isso que eu arranjo encrenca toda hora que eu prego. Eu arranjo encrenca com o diabo, filho, para você não ir para o inferno. Agora, se você quer ir para o inferno, que o diabo te carregue. Se você quer ir para o inferno, o problema é teu. Eu tenho um problema aqui que eu tenho que resolver, que eu tenho que entregar a mensagem que Deus me deu. O anticristo está na terra, e o anticristo está operando. Está na televisão, ensinando e educando as crianças. O anticristo, o espírito do anticristo está no videogame, está no cinema, principalmente no cinema. O povo quer diversão, o povo quer se divertir. Por isso que esse evangelho do reino aqui é para aqueles que amam aquilo que Jesus realizou na cruz. O sangue dele nos livra de toda condenação. Não há necessidade que alguém vos ensine, porque vocês têm a unção. O Espírito Santo desceu, poder do Espírito de Deus habitando dentro do homem. Lá vou querer saber de profeta, de apóstolo. Eu quero saber do Evangelho, que foi a palavra ministrada pelos profetas que Deus chamou, pelos apóstolos que Jesus Cristo escolheu. Fora eles, não quero mais nada. Fora aquilo que eles pregaram. O apóstolo Paulo falou assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios capítulo 11. Eu estou zeloso de vocês, zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Vai ter um casamento. O Evangelho é um convite de casamento. A igreja vai se casar com Cristo, o noivo. O noivo vai aparecer nas nuvens. Ele vem buscar sua noiva. Aí a noiva se prostitui com falso evangelho. Aí a noiva se prostitui com falsos profetas,
que querem roubar o trono de Cristo, que querem roubar a adoração ao Cordeiro que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade. Estão aí atrás de doutores, estão correndo atrás de sábios, estão correndo atrás de pessoas estudadas. A simplicidade do Evangelho. Não precisa nem saber ler nem escrever. De tão simples que é o Evangelho. Jesus falou assim: Pai, graças eu te dou. Ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçasse, vocês irão sofrer. E vão sofrer as consequências. Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme suas obras. E no dia deles estão contados. A gente precisa tomar cuidado com esse espírito, porque sinais, o apóstolo Paulo falou para Timóteo que, como Janes e Jambres, aqueles magos que tinham no Egito, quando Moisés apareceu. Moisés é uma figura de Cristo. Janes e Jambres eram mágicos. E eles imitavam o milagre de Moisés. O diabo imita. O diabo imita tudo aquilo que o Espírito de Deus opera. O diabo imita profecias, adivinhações, milagres de cura. Mas são o espírito do erro. Se você não tomar cuidado, não limpar o seu coração da malícia, da maldade, você vai ser enganado também. Esse espírito do anticristo opera. Nos últimos tempos, muitos se desviarão, dando ouvido a esses espíritos, ensinando doutrina de demônios. Por isso, se você não tiver a unção que eu li lá no princípio, se você não tiver o Espírito de Deus, o poder desse Espírito habitando dentro de você, você vai perder sua alma. Nem todo aquele que me diz Senhor, que me chama de Senhor, vai entrar nos céus. Só aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Que Deus te abençoe. E guarde a palavra no coração para você não pecar contra Ele.